Boa noite a todos. Ufa. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Ufa, eu vou tirar essa máscara aqui um pouquinho. Que privilégio estar aqui nesta noite. Ó, o som até saiu um pouco melhor. É com muita, mas muita alegria que eu cheguei aqui. E vocês vão entender ao final o porquê da ênfase de muita alegria. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que aqui estão, para você que está em casa. O meu convite, o meu pedido é para que você se desconecte aí das abas que devem estar abertas do celular e se conecte com Cristo agora. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falará profundamente aos nossos corações. Tudo aquilo que tem ministrado durante esse tempo, quando eu fui selecionado para participar desta incrível série de mensagens, né, a qual nós estamos aí estudando a série Pequenas Cartas, Grandes Mensagens, proposta do nosso pastor Segundo, logo quando acabou o estudo de Romanos, né, nós já estudamos Filemon, o pastor Segundo abriu a série com Filemon, Júnior encerrou, ministro Jonas falou com excelência aqui, a abertura, iniciou o estudo da carta de 3 João, a qual nessa noite eu irei dar sequência, nós vamos visitar algumas coisas que ele já falou, um contexto histórico, para que nós possamos entrar naquilo que é a minha proposta nesta noite, naquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, né? Mas graças a Deus o ministro Jonas foi com excelência, com esmero, ele esmiuçou bastante, e essa série eu tenho certeza que já tem falado muito aos nossos corações e falará. Então, algumas coisas do que se tratam os livros, quais são suas lições, o que quer dizer cada texto, e as questões teológicas complexas que algumas cartas têm, e aí nós pudemos já nos deliciar com o estudo de Filemon, entender algumas complexibilidades que talvez aquela carta tenha trago aos nossos corações, como resolver algumas questões, e o problema da luta de Satanás com o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. Olha só, que tema, que é o estudo da próxima carta, que é o estudo de Judas. Então, a proposta é, dentro destas quartas-feiras, decorrer um pouco sobre estas pequenas cartas, mas de fato traz para nós grandes mensagens. Então, para isso eu convido a igreja, agora que eu já falei um pouco, para que vocês se recordem do propósito dessa série, o porquê, eu convido a igreja a ler juntamente comigo a carta inteira nessa noite. E existem alguns motivos específicos do porquê da leitura, né? E eu vou falar de algum deles brevemente. Um deles é para, como eu disse anteriormente, para reforçar um pouco o que já foi dito na quarta-feira passada, para auxiliar e ajudar um pouco para entender aonde nós iremos chegar e tratar, claro, e também para você poder hoje, ao sair daqui, chegar em casa e falar assim, hoje eu li um livro inteiro da Bíblia. Você vai chegar na sua casa falar assim, hoje eu li um livro da Bíblia. Então eu convido a igreja a ler junto comigo. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, o texto vai estar aparecendo aí na tela. Eu irei ler na versão NAA. Que diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus
que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de você, de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, como é bom estar na tua casa de oração para receber mais de ti, para te exaltar, para te adorar e para aprender mais da tua palavra, Deus. Senhor, eu clamo pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, que eu clamo para que eu não fale além daquilo que o Senhor colocou em meu coração, nada daquilo que está além da tua palavra, que eu desapareça desse púlpito, ó Deus, e somente a tua palavra cresça e apareça diante das tuas ovelhas, Senhor. Essa é a minha oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então vamos dar uma breve passada em alguns pontos, né? O autor é João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o Apocalipse, 1º, 2º e 3º João. Então, são os chamados de escritos joaninos. Então, se porventura você ouviu alguma vez essa nomenclatura, escritos joaninos, ou vai ouvir, você já sabe que se trata de todos os escritos de João. Assim como a carta de Filemon, 3ª João, ela é uma carta pessoal. Então, João escreveu para Gaio. Então, o destinatário desta carta era Gaio, a qual o Jonas falou muito na semana passada, exaltando as qualidades, e nós aqui iremos falar também mais um pouco. Foi escrita por volta de 90 depois de Cristo, no 1º século, período do qual a igreja, no 1º século, ela estava sofrendo por fortes ameaças de novas filosofias que estavam nascendo, confrontando o evangelho. Com isso, muitas heresias também. Então, e aqui é muito importante
que vocês prestem atenção para compreender tudo aquilo que nós iremos, de certa forma, trabalhar um pouco nesta noite. Em toda parte estava ocorrendo desvios da verdade. Verdade, os irmãos sabem que é a mensagem do Evangelho. Então, em alguns pontos estava sendo divergente daquilo, do verdadeiro Evangelho puro de Cristo. E por isso era necessário uma constante vigilância, né, para que os cristãos mantivessem a fé pura no Evangelho de Cristo. Então, era rotineiro alguns irmãos repassarem para fortalecer o Evangelho e, de repente, se notasse algumas distorções, já corrigir para manter a fidelidade do Evangelho. E para isso existiam os ministros itinerantes, que diferente dos dias de hoje, da nossa cultura, isso também é importante, né? As pessoas eram hospedadas em suas casas, né? Hoje, por exemplo, pessoas estranhas, tá? Então, você nem conhecia, mas você o convidava, você o acolhia, o recebia dentro de sua casa, dentro de uma igreja. Então, os líderes faziam essa hospedagem. Por exemplo, é um pouco diferente da nossa cultura e dos tempos de hoje, que, por exemplo, você convida um pregador de fora para ministrar uma série de mensagens, ou mesmo uma mensagem, ou menos trazer uma palavra para a igreja, e automaticamente você o hospeda em um hotel, algo próximo da igreja. Mas naquela época os missionários, pregadores itinerantes, eram recebidos pelos crentes, e, diga de passagem, muito bem recebido. Vimos isso também lá na questão de Filemão, né? Então, Filemão, qual Paulo se refere como amado cooperador. Por quê? Porque ele cooperava em todos os outros sentidos, mas neste também. Lembrando que a igreja, até o século III, isso também é muito importante, e a ênfase, as igrejas se organizavam nos lares. Então, a hospitalidade para com os estranhos, que estavam com o objetivo de manter a fidelidade do Evangelho, ela fluía do amor das pessoas pelo Evangelho. Que naquela época, esse fato já era considerada uma virtude para quem os acolhia, prestava toda esta hospedaria. Então, além de se tornar vital para os cristãos primitivos, ou seja, quem estava partindo com a missão de fortalecer a fé, ele já tinha a certeza no coração de que, para onde quer que ele fosse, teria um irmão que o receberia, que o daria toda a hospitalidade para que o trabalho fosse feito, e isso em qualquer lugar do mundo. Paulo menciona essa hospitalidade lá em Romanos, capítulo 12, 13, como essa expressão do amor. Está escrito lá em Romanos 12, 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, é algo bem embutido na questão do Evangelho. O meu convite, eu gosto de fazer muitos convites e desafios nas minhas oportunidades, e o meu convite é que você tenha uma breve sentada de leitura e leia de uma vez só as 3 cartas de João. E não se espantem, vão dar apenas 6 capítulos, coisa de, no máximo, aí, se você for bom de leitura, uns 30 minutos. Né? Isso para quê? Para que você tenha uma maior compreensão de tudo aquilo que nós já estudamos, iremos estudar hoje, e iremos estudar para a vida inteira, porque afinal de contas, a palavra de Deus, ela é viva, e nos enche diariamente, sempre tem algo novo para tratar com o nosso coração. A palavra é imutável, inerrante, e ela fala todos os dias ao nosso coração, ainda que você leia
3, 4, 5, 10 vezes o mesmo texto. Ela continuará falando contigo. É uma carta que contém 4 personagens, então você vê uma carta pequena, no entanto, com 4 personagens, né? João quem escreve, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então, essa aqui é o pano de fundo do contexto a qual nós iremos agora falar um pouco daquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. O amor de Deus está revelado, o amor de Deus está revelado no Evangelho de João e também nas suas cartas. Então, o amor de Deus é algo que flui no Evangelho de João. É esse mesmo Evangelho que nos ensina a permanecer em Jesus e dar frutos, ou seja, amar como Ele amou. E lembre-se do que nós, e esse é um versículo da Bíblia que traz um impacto ao meu coração, que é o que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, 19, que diz que Ele nos amou primeiro. Então eu consigo olhar para o meu irmão Helder e falar assim, eu te amo. E para vocês que não sabem, nós trabalhamos juntos e nós brigamos o dia inteiro, no bom sentido da palavra. Mas eu olho para ele e falo assim, eu te amo, meu irmão. No final do dia, um olha para o outro e fala assim, meu querido, eu te amo. Mas sabe por que eu consigo fazer isso? Porque Deus me amou primeiro. Eu acordo de manhã, eu olho para minha esposa, antes de sair de casa, eu falo assim, amor, eu te amo. Filho, eu te amo. E eu lembro, e aí eu saio, elas ficam lá e eu saio, eu falo assim, cara, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos permite isso, amar uns aos outros. E precisamos exercitar isso diariamente. Porque é claro que essas pessoas que eu falei, inclusive a minha esposa que é linda e a minha filha que é mais linda ainda, é muito fácil olhar nos olhos dela e falar assim, eu te amo, Deus foi bom comigo. Mas às vezes é um pouco complexo com aquele irmãozinho que fica o dia inteiro pisando no seu pé, que fica o dia inteiro falando de você, mas eu preciso exercitar o amor de Cristo para essa pessoa. Eu preciso, é um exercício que eu preciso fazer. Então, 1 João 2,6 também diz que quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. E como Jesus andou? Amando uns aos outros, curando, ensinando, demonstrando o amor de forma pública, de forma sublime, ensinando-nos a amar uns aos outros. E se nós dizemos que permanecemos nele, nós devemos, é um dever meu, seu, como cristão, andar como ele andou. Chorar com os que choram. É o nosso dever. Na carta que lemos, nós iremos focar nos versos 5 a partir de 5 até os versos 10. Ministro Jonas foi de 1 a 4 e eu vou me atentar a trabalhar dos versos 5 até os versos de número 10, onde nós vemos João elogiando Gaio pela sua hospitalidade, principalmente para com os estrangeiros. Algumas versões devem estar desconhecidos, né? E além disso, ele incentiva a acolher os missionários itinerantes. E aqui eu quero trazer um texto que é muito bom para nós lembrarmos, é um texto que está lá em Gálatas, capítulo 6, versos 10, que diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui eu quero abrir um breve parênteses, eu não posso deixar de falar, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, é isso. Eu não posso deixar de falar da nossa campanha
1 quilo a mais. A nossa campanha 1 quilo a mais teve uma pausa agora, devido ao recesso das festas, mas os irmãos devem se recordar, nós iniciamos com essa campanha logo no início da pandemia, onde a coisa ficou complexa mesmo para diversas famílias, e brotou no coração do pastor Bruno essa campanha, e nós como igreja abraçamos, e começamos a campanha, se eu não me recordo, com 7 cestas básicas. E nós encerramos o ano com uma entrega de mais de 16 toneladas de cesta básica. E isso para a honra e glória do Senhor, que foi acrescentando pessoas a esse projeto, foi levantando pessoas com doações, e os alimentos foram chegando, juntamente com as pessoas, a demanda foi começando a aumentar, e nós começamos a ajudar Mogi, de repente já estava vindo gente de Jundiapeba, de repente a gente começamos a puxar o cadastro, estava vindo pessoas de Suzano, e a coisa começou a se expandir de tal forma. E aqui vem o destaque para os nossos, para a nossa membresia, também não faltou. Suprimos a todos aqueles que chegaram até nós a informação. Se a cesta não foi até eles, nós mandamos alguém, mandamos algumas pessoas. Os que bateram a nossa porta, os que chegaram no WhatsApp da nossa membresia foram abundantemente abastecidos. Eu sou um deles. Para a honra e glória do Senhor eu falo isso. Porque a igreja entendeu o compromisso de ajudar os de fora, mas principalmente os de dentro. A igreja primitiva estava totalmente focada na expansão do reino. Esse era o foco, e na expansão de forma ordenada, mantendo a fé pura em Jesus, como eu disse lá na breve introdução. Então esses estrangeiros a qual João se refere lá no verso 5, são os missionários itinerantes, que dão um bom testemunho sobre Gaio, e que também tinham visitado Diótrefes, o qual recusou a recebê-los. E além disso, ele também desprezou uma carta que João havia escrito para a igreja. Então, sobre isso eu quero trazer para vocês, e foi o que foi ministrado ao meu coração, 3 problemas quando o amor de Jesus não flui na vida do crente. Primeiro problema, nós abrimos brecha para maledicência. Maledicência é um problema sério dentro da igreja. No verso 10 diz assim, que Diótrefes profere palavras caluniosas contra os missionários itinerantes. Então, existe uma máxima na nutrição, e eu não sou nutricionista, me perdoe se eu errar, que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então eu quero trazer isso para que talvez você crie aí em sua mente um mapa mental em relação ao Evangelho. Quando nós lemos 1 e 2 João, nós somos tentados a pensar que Diótrefes está sendo influenciado pelos falsos mestres que defendiam as novas filosofias, que estavam cheios de heresias. E se nós estivermos em constante vigilância na oração, praticando as nossas devocionais, quando nós estamos lendo diariamente uma porção da palavra, participando das celebrações, seja ela presenciais ou online, nós estamos, de certa forma, blindando a nossa mente e o nosso coração para ruídos externos, que não condizem com o Evangelho e que também não nos trazem esperança. Do contrário, traz desesperança.
E assim mantendo acesa cada vez mais a crescente esperança naquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Então nós precisamos estar diretamente conectados à videira, para que nós não possamos abrir brecha, espaço para ouvir coisas que não condizem com a sã doutrina. Então, dessa forma, se nós nos aproximarmos mais da palavra, receber mais de Deus, compartilhar mais da palavra com o irmão, orar mais, ou seja, estar mais tempo na presença de Deus, nós vamos usar mais a nossa boca para glorificar a Deus e não proferir maledicências. Agindo assim, nós permitimos que o amor de Jesus flua em nossa vida, ao invés de represarmos tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E aí, nessa questão de represar, eu me lembro da sigla que foi dada aos crentes 3S, sentado, salvo, satisfeito. Então nós acabamos, absorve, mas a palavra não flui na nossa vida. É como se nós estivéssemos retendo algo que é inesgotável, não precisa reter, precisa compartilhar, precisa fluir, porque ela vem em abundância. Para resumir tudo esse ponto, nós lemos lá em Mateus, capítulo 12, 34, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que você tem se enchido, principalmente durante este período de pandemia? O que tem sido essencial em sua vida? Os noticiários? A espera de algum laboratório pela cura do coronavírus? Esperando a nossa discussão e briga política para saber quando nós iremos ser vacinados? Não que isso não seja importante, não que isso de fato tenha algo no nosso coração que nós ansiamos por tomar essa vacina, mas o nosso foco deve estar em Jesus Cristo, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós, e nós estaremos dispostos a servir a Ele a todo tempo. Veja, nós trabalhamos durante quase toda essa pandemia de forma direta com o público. A campanha 1 quilo a mais foi um exemplo disso. Não sei quem se recorda, mas tinha sábado que a fila virava ali o quarteirão. E era pessoa de tudo quanto é tipo, e a gente, no decorrer da campanha, nós começamos a entender e a sentir no nosso coração o anseio de ir além. Ir além no quê? Vocês vão se lembrar disso, montamos um drive-thru da oração. Então, caramba, drive-thru da oração, que negócio é esse aí? Dividimos lá os ministros, os seminaristas, falou assim, os pastores, pastor Segundo, pastor Bruno, pastor Alberto, tal, cada dia era um. E era tipo um sistema fabril, o negócio era linha de produção, então ficava um cadastrando, um entregando a cesta, e já estava um aqui na prontidão, as mãozinhas já ficavam até assim. Próximo, vamos orar. E, meus queridos, tinha algumas situações que era impossível não abraçar. Tinha algumas situações que a gente falava assim, cara, eu não tenho palavras para orar com você, mas eu sei que a gente não pode, mas dá um abraço aqui. Eu tenho certeza que pessoas saíram daqui não somente com um alimento para a mesa, mas saíram daqui alimentados e cheios da presença de Jesus e da esperança que existe nele.
E isso tem que fluir nas nossas vidas. Segundo ponto. O minuto continua tendo 60 segundos ou diminuiu? Continua, né? Segundo ponto. Deixamos de ser hospitaleiros com os nossos. Também está lá no verso 10. Que diz que, não satisfeito em proferir calúnias contra os missionários itinerantes, contra todos, ele ainda não os recebia, impedia os que queriam recebê-lo e ainda os expulsava da igreja. Olha só, que cara bacana, que cara legalzão para o evangelho. Olha só. Em resumo, era como se fosse o suprassumo da igreja, o donão de tudo. O que se julgava o dono da obra, que é do Senhor, não é nem minha, não é de ninguém, é de Jesus. Ele voltará para buscar a sua igreja. Estamos aqui para servi-lo, e servi-lo com excelência. Então, agindo assim, de certa forma, Diótrefes estava impedindo o avanço do evangelho. Agora, eu quero que vocês pensem um pouco como eu pensei, como eu fui ministrado. Se Diótrefes já estava tomando tais atitudes, ou seja, já estava externando tudo isso, significa que a pior coisa já havia acontecido. E qual que era? Essa pessoa já havia fechado o seu coração. E assim ele já não estava mais permitindo que o amor de Jesus fluísse sobre a sua vida. Diótrefes estava, no meu entendimento, com o coração fechado. Ao lermos os versos 5 e 6, que diz que, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja, do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus. Quando nós lemos isso, nós vemos que Gaio, que é totalmente diferente de Diótrefes, entendeu perfeitamente isso. Tanto que, em obediência e amor aos ensinamentos recebidos das Escrituras, ele cuida dos viajantes. Vem cá, venham para dar uma revisada na sã doutrina, fica em casa, cama boa, comida, um churrasquinho, vou te tratar bem. Gaio entendeu, e naquela época aqui eu preciso voltar àquele ponto, eu preciso falar isso. O missionário itinerante, ele dependia dessa hospitalidade, senão ele ia ficar na rua, sem alimentação. E eles partiam, eu vejo que eles não partiam com essa preocupação, porque eles tinham a certeza, a convicção, que para onde quer que eles fossem, eles iam ser bem acolhidos. E Gaio estava lá, prestando toda a hospitalidade para esses viajantes. Então, vocês vão se lembrar do que Paulo escreveu pedindo para Filemão. Foi apontado aqui no estudo. Qual que é o pedido? Diz assim lá no Filemão capítulo 1, verso 22, que Filemão prepare para ele, para Paulo na ocasião, um quarto de hóspedes. Então era prática, era uma virtude. E eu vejo que para eles era até uma honra poder receber na casa um missionário itinerante. Era como se aquela pessoa de fato se sentisse uma peça importante na manutenção, na preservação da sã doutrina, porque nós sabemos que cada um foi chamado para um determinado propósito. E aquelas pessoas que recebem também fazem parte de um propósito. Eu posso, com Estela, a gente fala assim, Gaio teve a sua participação essencial, tanto que está contido na palavra de Deus. Caminhando para o fim,
Mas ainda tem mais um pouquinho que eu quero caminhar com vocês. Segura um pouco aí. Esse relógio, o meu parou, viu, gente? Ponto número 3. Nós impedimos o avanço do reino expulsando as pessoas da igreja. Se vocês analisarem com mais atenção a carta, vocês vão perceber que o verso 10 ele é um verso um pouco extenso. E é o mais longo de todos os versículos da carta. Isso porque ele foi motivo da carta, ou seja, os problemas gerados por uma pessoa que estava fria e impedindo que o reino avançasse. E João está preocupado não somente com o problema, que precisa de uma solução, mas está preocupado também com Diótrefes, ou seja, para dar uma revisada nele, para que os olhos dele se abram, para que ele compreenda o que ele está fazendo. Hoje, vivemos também problemas de insubordinação, ou seja, ensinamos algo pautado na Bíblia e o crente faz totalmente diferente, por orgulho, por ego, por vaidade, por supremacia. Então, e dessa forma acaba impedindo que flua sobre a sua vida o amor de Jesus, sendo assim um dos principais prejudicados. Veja, nós somos o testemunho de Cristo. Nós vimos lá atrás que se nós permanecemos em Cristo, devemos andar como Ele andou. E nós somos um testemunho ambulante. As pessoas veem nós e falam assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí elas vêm à igreja, então elas chegam aqui e vê as pessoas transformadas, vê famílias sendo restauradas, vendo pessoas abandonando o vício, e elas se comovem pelo poder do Evangelho. E o nosso coração se enche de gratidão, e quando as pessoas perguntam, o que está acontecendo com você? A nossa única e suficiente resposta chama-se Jesus Cristo. Flui na minha vida. Jesus flui na minha vida. Eu quero concluir essa mensagem com a solução desses problemas apontados. Afinal de contas, eu chego aqui, apresento 3 problemas e vou embora e não apresento solução. Que negócio é esse? Então eu quero trazer para nós uma solução para esses 3 problemas que foi apontado durante este período. E você pode, se quiser, escrever e grifar. Preste atenção. Deixe o amor de Deus fluir em abundância em sua vida. Vou repetir. Deixe o amor de Deus fluir em abundância em sua vida. Vamos nos lembrar de Gaio, que abriu não somente o coração, como também abriu a sua casa para hospedar estrangeiros, que eram pessoas que ele nem conhecia, mas que com base lá em 2 João, 1:10, ele reconhecia essas pessoas por serem proclamadores da sã doutrina dos apóstolos. E por isso ele hospedava essas pessoas. E por ele hospedar, gerava testemunhos de Gaio sobre o efeito que o Evangelho fez na vida deste homem. Eu não posso deixar de lembrar, por isso que vocês vão entender agora a ênfase que eu dei de muita, muita, muita alegria. Há aproximadamente 3 anos atrás eu chego nessa igreja, eu junto com a minha família, sentamos lá atrás, estava voltando de um episódio que aconteceu em nossas vidas, estava totalmente quebrado em todos os sentidos, principalmente espiritual. Tinha largado tudo, tinha perdido as esperanças, estava de fato desesperançoso, mas ainda tinha no meu coração de não me afastar de Jesus. E eu e minha família sentada ali, e quando nós chegamos aqui, já fomos recebidos pelo irmão Ronaldo, Escola Bíblica Dominical, nos tratou como se fosse o melhor amigo que eu tinha. Vem cá, como é seu nome? De onde você vem? Já começou a perguntar e me servindo água, café. Não, ó, você vai ficar na sala tal e papapá. Minha esposa também meio perdida. Alice tinha 4 anos, e vocês sabem, para uma mãe,
o que é entregar uma criança de 4 anos para o desconhecido. Então ela ficou meio assim, com a mãozinha aqui da nenê. E a professora, não, ó, sua filha tem uma escolinha aqui, vem para cá. Eu falei, meu, que negócio louco é esse? Entregamos e a Alice foi, pá. Falei, meu, que doido. No dia seguinte, liguei aqui, fui bem atendido pelo Marcelo. Marcelo no telefone, um cara, parecia que eu era membro aqui há anos. Ô, meu irmão, tudo bem? O que você está precisando? Cara, eu preciso falar com o pastor, porque eu estou chegando aí, eu preciso falar algumas coisas. Preciso abrir meu coração. Não, ó, pode vir amanhã. Vem amanhã que o pastor Roberto está aqui. Pode ser? Falei, vixe, demorou. Nem conheci o pastor Roberto, vamos embora. Chego aqui, o pastor Roberto já está na porta para me receber. Chora comigo, escuta a minha história. E eu pensando que ele ia falar alguma coisa diferente, né? Porque a gente quando vai no gabinete pastoral, a gente pensa que vai sair uma voz assim, algo pá. Aí ele abriu a gaveta, puxou 2 papéis e falou, ó, a ficha de membros está aqui, preenche você e sua esposa, seja bem-vindo e vamos trabalhar. Falei, uau. Começa a trabalhar no encontro terças com Deus, encontro o pastor segundo aqui no corredor, e com 2 minutinhos nós conversando, eu falando, putz, pastor, eu vou confessar para o senhor que eu estou passando por um processo complicado, estou doente aí e tal, doente na questão espiritual, tá, irmãos? Mas tudo bem, conversei com o pastor Roberto, ele olhou no meu olho e falou assim, meu filho, vocês conhecem o pastor Zé que fala, meu filho, você pode vir amanhã à tarde? Eu falei, oxe. Falei, posso. Então vem que eu quero conversar com você. Falei, cara, hotel 30 estrelas. Hotel 30 estrelas. Estou aqui trabalhando, de repente vem a irmã Eni e começa a fazer um bolo santo. Vocês precisam conhecer o bolo da Eni. Meu filho, tem um bolinho lá em cima. O amor de Jesus flui em qualquer canto da PIB Mogi. E flui em abundância, porque nós entendemos do que se trata o Evangelho de Jesus Cristo. E agora, eu sei que eu já falei que eu vou encerrar 3 vezes, mas agora de fato eu vou encerrar. E eu quero encerrar com uma frase de um grande pastor e teólogo, que diz assim: Deus deseja que a gente inspire pessoas, que a gente reanime pessoas. Pastor Segundo Almeida. Eu pedi para o Júnior, eu falei para o Júnior, falei, Júnior, quebra meu galho aí, porque não vai ser fácil essa noite. E quando eu estava sentado lá atrás, há 3 anos atrás, quebrado, sem esperança nenhuma, me sentindo um derrotado, me sentindo algo sem valor para ninguém, olhava para esse púlpito, olhava para essa igreja pujante, falava, Senhor, o que Tu queres de mim? Ele ministrou muito forte ao meu coração de que um dia eu estaria aqui. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração, não sei há quanto tempo, se foi ontem, se foi há 10 anos, se foi há 20 ou 15, sei lá. Mas eu quero que você saia daqui, se você já está perdendo as forças e a esperança daquilo que Deus colocou no teu coração, que você saia daqui nessa noite, sabendo que Deus não esquece as promessas dEle, e que há tempo para todas as coisas. Que você possa fechar os seus olhos e deixar esse louvor invadir o seu coração. E eu desejo para vocês um Feliz Natal, e que o amor de Jesus flua na vida de vocês, assim como Ele tem fluído na minha vida, na vida da minha família, e na vida da família PIB Mogi. Deus abençoe. Esperança para o perdido,
ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Saiba disso. A esperança para você, a esperança para a sua vida, diga isso. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e do chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e ao cheiro das águas, ei, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Renova nossas esperanças nessa noite, Senhor Jesus. Nos faça olhar para Ti, ó Pai. Não nos faça olhar para as circunstâncias. Não nos faça olhar para o medo que muitas vezes toma conta do nosso coração, ó Pai. Ó Senhor, que nós sejamos como os exemplos que foram dados aqui. Exemplos daqueles que em tudo que fazem, em todos os momentos, possam exalar o amor do Senhor, ó Pai. Nos transforma, ó Deus, por causa dessa pregação, por causa de tudo que foi dito aqui, nos transforma, ó Pai, em agentes de transformação, de ministração da esperança que é em Ti, ó Jesus. Ó Senhor Jesus, renova os sonhos. Ó Senhor Jesus, renova os chamados, ó Pai, que há aqui nessa noite. Levanta pregadores, missionários, líderes. Levanta pessoas, ó Deus, que através de tudo que fazem, proclamarão a verdade que há em Ti, Jesus. No mundo em que cada vez menos há esperança, nós conhecemos a esperança que há em Ti, Jesus.
Obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações através do ministro Alex, através do seu testemunho, ó Pai. Obrigado porque esse testemunho enche o nosso coração de esperança, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite. Continue nos abençoando as nossas vidas e cuidando de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma cotovelada quem está do seu lado. Diga: Deus abençoe. Nos vemos domingo nos nossos próximos cultos. Deus abençoe. Forte abraço. Valeu. Eu sou grato por tudo.